A gente tem uma média de R$4.000. R$4.000 é a média? É a média de dívida do brasileiro. Eu tenho aqui uma estatística de quanto da renda está comprometida. Mais em de média, 50%. Não, a média é de 30,4% da renda mensal. Para quem está endividado. Só que aí você pensa no cara que Para o gasta endividado, não para o Isso. inadimplente. Não inadimplente. O endividado é 30,4%. Mas você pensa, 30,4% da renda do pessoal vai para pagamento de dívida. Fora isso, tem que pagar aluguel, tem que pagar a escola. Não alcança. Então o cara entra numa bola de neve que daqui a pouco está ocupando cada vez mais. Como que vocês, com dívidas que a gente pode falar que eram gigantescas, virtualmente até impagáveis, digamos assim, como é que foi esse processo de retomada? No meu caso, eu comecei a focar assim, o que é que eu tenho? Pensando em dicas, assim, ó, primeira coisa. Esse é o passo a passo que eu digo para todo mundo. Eu comecei a parar de olhar para o que eu não tinha e parar de me culpar pelo que eu fiz, porque a gente entra, né, nessa coisa, né? É minha culpa, fui eu que fiz, olha onde eu cheguei, você se sente ninguém. Começa a pensar, e né? se fosse diferente? Né? E isso não te leva a nada, não adianta, né? Você não fez, já foi, passou. Então eu comecei a pensar assim, na prática, o que que eu tenho? Eu tenho tempo, porque eu não tinha mais trabalho, e eu tenho dívida. E eu consegui fechar a loja porque eu assinei uma pilha de nota promissória para não executarem o imóvel da minha família. Então eu vendi a alma ali, né? Assinei uma pilhona mesmo de promissória, que eu não tinha a menor ideia como eu ia pagar. E aí, eu falei, ok, o que que eu tenho? Tempo e dívida. Então, eu vou estudar essas dívidas que eu tenho. Eu vou aprender como é que elas funcionam. Como é que elas chegaram nisso. Então, eu ia negociando com cada fornecedor. Então, eu ligava, por exemplo, para a Malu. Estava devendo para a Malu R$2.500. Então, geralmente, o fornecedor falava assim, vamos passar isso para... Já que você não sabe quanto você vai me pagar, vamos passar isso para $2.500 ou $1.800, $2.000, o que eu conseguia negociar. E aí você vai me pagando quando você puder. E o cara não tinha pressa, porque cada dia eu devia mais, né? Então foi uma forma, assim, de você partir de um princípio, porque eu tinha tanta dívida, devia para tanta gente que... Às vezes a pessoa ligava e dizia que eu estava devendo para ela, e eu nem tinha certeza se eu estava, se não estava e quanto era. Então eu peguei o que eu tinha. Peguei um caderno e comecei a anotar. O que eu devo? Eu devo tanto para o banco, eu tinha estourado 2 contas, né? Limite de conta, 5 cartões, eu devo para tal fornecedor. E aí eu fui para um passo 2. Qual é a consequência da minha dívida? Isso para quem está endividado é um passo a passo básico. Você tem que listar tudo que você deve, porque a gente se perde. A gente se perde, a gente não sabe para quem deve, quanto deve e se aquele valor é real. Porque as pessoas chutam, ainda mais hoje, o cara te liga e fala, você tá devendo há 1.000 e não sei quantos dias, a tua dívida tá em R$150 mil. Quando você vai ver, é 80, 70. Porque os caras chutam, né? Que loucura. Então, o que você tem que fazer? Tinha cora lá em cima já. Eu totalmente amadora com dívidas, veja assim. Eu verdade, não entendo esse nada. bilhete. Você tem que anotar para quem você deve, o valor original da sua dívida, essa é a dica. Qual é o valor original da sua dívida? Não é quanto o credor diz que você está devendo depois de um calhamaço de juro. Qual é o teu valor original? Quanto você devia lá atrás, antes da incidência de juro? 3 mil, 5 mil, 2 mil? Você tem que saber que valor é esse. O credor tem que informar por lei qual é o valor original da minha dívida. Segundo, qual é a memória de cálculo dessa dívida? O que é isso? Como essa dívida chegou ao valor que você disse que chegou? Então, se o seu valor original é 3 mil e o cara diz que você deve 18, como ele chegou? Qual é o cálculo que ele fez para chegar de 3 a 18? Você vai descobrir aí que você não deve 18. Que você deve muito menos. Então, você já começou a melhorar a tua situação. Outra coisa, negociar para chegar o mais perto possível do valor original da tua dívida. Isso eu aprendi numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso. Então, eu fui pensando, como é que eu vou fazer isso, né? E eu dizia para a pessoa, olha, eu te devo 3, você está falando que eu devo 20. Eu tenho 2,5. Você quer? Você já era crédito podre, entre aspas, né? Era inadimplente? Era. O cara às vezes nem espera receber, ele dá um E o que o desconto. pessoal me dizia? O pessoal falava assim, Patrícia, todo mundo quebra aqui no Brás. E ninguém paga ninguém. Quando você quebra, você vai embora. Você não paga ninguém, você some e recomeça a tua vida em qualquer lugar. Eu dizia... Foi aí que você mudou de nome, porque anteriormente era Daniela, né? E mudou pra Pois é. Eu dizia, não, eu sou a exceção, eu vou pagar. O pessoal dizia, imagina, a chinesada vai tudo embora. Eu dizia, eu não sou chinês, né, pra começar. E eu vou pagar, eu vou ser a exceção, eu vou pagar todo mundo. E o pessoal ria, até os meus credores riam. Imagina, você vai pagar nada. Eu dizia, eu vou pagar. Então, eu comecei a trabalhar com o que eu podia.
fazia tradução, fazia revisão de texto, qualquer coisa que aparecia, eu fazia. Pegava um pouquinho de mercadoria que tinha sobrado, saía com uma sacolada assim para vender. E nessa época eu fiquei muito doente, porque eu foquei tanto em pagar a dívida que assim, eu não reservava nada para minha própria subsistência. Então a minha geladeira era água, não tinha nada, absolutamente nada. Hoje eu tenho 48 quilos, eu pesei 37. 37 que a Patrícia é bem baixinha. Eu tenho 1,55 m. Mas mesmo assim é nada. Era uma caveira. Então as pessoas inventavam que eu tava doente, que eu tinha a Patrícia pegou AIDS, a Patrícia tá usando muita droga, por isso que ela quebrou. Porque traficante tá atrás dela. Você falou porque eu paguei vendendo drogas, as pessoas diziam, né? Ela tinha... Imagina, um dia eu tinha um Audi, naquela época era um carro muito caro, né? Em 2001. Eu tinha um Audi... Importado. Era importado, 0 quilômetro, né? O Ayrton Senna trazia para o Brasil, né? O grupo Ayrton Senna. Num dia eu tinha um Audi 0 quilômetro, lá que estava com seus 8.000 quilômetros. No outro dia eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para voltar para casa. Então foi assim, uma perda muito grande. E as pessoas diziam, não, ela tinha aquele carrão porque ela vendia dorgas e não sei o quê. E agora ela tá, né, virou essa caveira porque ela usa crack. Usou todo o estoque. E assim, eu tinha fome, na verdade, né? Porque eu não comia mesmo. Eu não conseguia dormir, foi muito complicado. Mas eu fui negociando, fui pagando com o que eu tinha. O que eu tinha em casa eu oferecia. Eu me lembro que eu tinha uma esteira elétrica, sabe? Que aquelas que viram assim... suporte para qualquer coisa que você não usa. Então eu negociava, eu dizia assim, olha, eu te devo R$1.000, eu tenho uma esteira aqui, eu paguei R$700, tá novinho, não sei o que, o cara aceitava. Então, só que você tem que vir buscar porque eu não tenho como entregar. Então era assim que eu ia negociando. Em quanto tempo você pagou as dívidas? 11 meses e 20 dias. A custo de 12 quilos. A custo de 12 quilos. Assim, saúde. Eu dizia, eu não vou fazer outra coisa na minha vida que não seja pagar uma dívida por dia ou negociar uma dívida a cada dia. E aí eu fui entendendo o que era a dívida, o que era a consequência do não pagamento daquela dívida, porque às vezes você fala assim, o que eu faço? Eu pago a dívida mais cara? Eu pago a dívida mais alta? Ou eu começo pela mais barata? Eu digo assim, você tem que enxergar qual é a tua dívida e qual é a consequência. Porque, por exemplo, uma conta de luz que eu não pago, a consequência é muito grave. Eu vou ficar sem luz. Então, eu tenho que pagar. O cartão de crédito tem uma consequência grave que é a alta do juro, mas não adianta eu ficar pagando só um pouquinho. Eu vou ter que juntar para quitar de uma vez só. Então, essa daqui vai ficar para depois. E aí, eu ia analisando dessa forma as dívidas, eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam. Eu fui negociando, eu entendi que a dívida era um produto que eu tinha. Eu perdi a vergonha, porque você fica muito envergonhado, né? Então, eu perdi a vergonha. Eu digo, gente, a minha dívida é um produto, ela tem um valor. Então, eu vou negociar esse valor. É a mesma coisa se eu for comprar uma geladeira. Quanto é essa geladeira? 5.000? Tá, eu tenho 4,5, e aí? À vista. Então, eu fui entendendo isso. A minha dívida é um produto, eu vou negociar esse produto. E aí eu foquei, eu coloquei para mim, em 1 ano eu vou pagar. Porque eu levei menos de 1 ano para me afundar, eu vou ainda me dar 1 ano para eu me levantar. E conseguiu. E foi 11 meses e 20 dias que eu paguei a última dívida. Eu queria comprar aquele rojão de 13 tiros, sabe? Mas não tinha dinheiro. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa, né? Depois que acabou, né? Depois que acaba, você vê quanto você aprendeu, né? Brunet, no seu caso, que era um valor bem mais alto, cara, como é que você fez? Bom, a situação foi muito parecida, todo mundo começou a inventar história. As histórias horrendas, né? O pessoal vai inventando história. Uso de drogas também? Não, tudo que você imaginar. Eu me cerquei de 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você está endividado, você ter suporte emocional. A parte emocional fica em frangalhos, né? Pelo que a gente viu aqui nos 2 casos. Porque o telefone toca, você sabe que é cobrança, você já começa a tremer, você já começa, meu Deus. Mas só que você tem que atender. Um dos maiores conselhos que eu dou é o seguinte: na dívida é que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendia com medo, tremendo, mas atendi e falei assim, olha, eu tô te devendo. O cara me xingando, eu vou te matar, eu sei que você vai me matar, mas não tem como te pagar. Eu falava a mesma coisa, eu sei, mas pera um pouquinho. Eu não tenho como te pagar. Mas se você quiser, eu vou aí, assino uma promissória, a gente negocia em 12 vezes. Eu atendia todo mundo, não mudei de telefone, não mudei de endereço. Né? Eu já estava nessa casa de aluguel. E todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa.
Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. Eu tive um insight em uma das minhas orações. Você já era religioso antes e ficou mais ainda no processo? Já, assim? Eu nasci dentro de igreja. Só que meu relacionamento era muito tipo assim... meu pai me levou para isso. Nessa época aí da quebra, eu conheci a Bíblia de verdade. Eu fiz todos aqueles testes. Eu passei pelo período da negação. Não, isso é tudo mentira. Deus não existe. A Bíblia não é... Se fosse, eu não estaria passando por isso. Passei por todas as experiências. Você não faz nada que está escrito, mas depois a culpa é... E passei por essas experiências até que eu tive minhas próprias experiências. E aí a minha fé aumentou muito. Nesse período que eu estava em várias orações, assim, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso para a Janine, minha esposa, falei, o que a gente tem na mão? Ela falou, Tiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em business e coaching. Mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, curso com o Thiago Brunet, eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né? Então eu falei assim, eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo, mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tipo, tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América, ali na Barra. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente estava. A gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Foram 3 dias dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida, dando aula de 8 da manhã às 8 da noite. Eu estava em estado de choque, eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei, Janine, e aí, sobrou algum dinheiro que a gente tinha que pagar apostila? Não sei o quê. Ela fez todas as contas, falou, Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores e sobrou 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais? Bastante. Eu falei, é muito dinheiro. Eu descobri o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso. E dar dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte, antigamente eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia não, se entrou na conta já é nosso. Aí nessa época eu procurei o Dr. Augusto Cury, que a gente já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel. Falei, doutor, tô precisando escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele sabia que eu estava quebrado. E eu preciso de ajuda, ele me ajudou. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro. A gente vendeu 42 mil livros. Então, foi 52 mil livros. Foi uma revolução financeira pra gente. E contando essa história, que tinha, quebrou... Exatamente. E eu falava, tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Comecei a dar palestras em comunidade carente. Porque você ainda tinha dívida nessa época. Tinha. Tinha. Aquela gigante. O que aconteceu foi o seguinte, eu consegui reduzir muito minhas dívidas. Por exemplo, a maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo $400 mil. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui. O primeiro dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passageira e fui pra Tel Aviv. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Legal ter uns amigos assim, legal ter né? uns amigos assim, né? Ele falava assim, o Mossad vai te acertar de longe, você não vai nem ver, vai parecer um acidente. Ele me ameaçava assim. Don't mess with the Mossad. Ele queria te matar com serviço secreto. Serviço secreto de Israel. Que bacana. O cara era bom. Aí eu procurei ele e falei o seguinte, cara, olha só. Eu tenho 2 rins, eu só uso um. Você pode continuar me Um vai ameaçando. pro Mossad, o outro vai pro Shin Bet. Nervoso, mas eu não vou ter como te pagar. Não tem como.
Não existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei um avião, vim para Israel, vou embora hoje mesmo para o Brasil, só para te dizer que eu tenho um compromisso contigo, a minha palavra está dada. Está aqui. Ele, mas como é que você vai pagar isso? Eu falei, não tem como pagar, não sei como pagar. E aí ele fez uma coisa que virou meu jogo. Ele falou, então você vai assinar uma confissão de dívida. Que o acordo era de boca, esse dinheiro devia de boca. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim, cara, você veio aqui só para isso? Eu falei, cara, só para isso, eu vou voltar pro Ben Gurion agora, que era o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou, vamos fazer o seguinte, a dívida tá perdoada, mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Então, só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para Israel, depois que eu me levantei... Aquele olhar, né, que você fala, meu Deus, né? Bem israelense. Só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para lá, eu dei mais de 1 milhão para ele de lucro, fora os 400 que eu já tinha pago. Caramba. Então, e por isso que hoje ele é meu amigo, né? Não porque ele gosta de mim, mas porque eu paguei tudo. A questão é assim, você devia 2,5 milhões. O primeiro curso que você fez, com 12 pessoas, se você fosse falar com qualquer pessoa, ia dizer assim, pra que você vai fazer isso? Não cobre nem o nada, não adianta. Mas você foi. Fica até em termos de perspectiva, você vê que nada adiantaria. Nada adiantaria. Assim. E é isso que às vezes as pessoas pensam, né? Mas a minha dívida é tão grande, o que adianta eu pagar tal coisinha? Adianta. Ele começou, não é? Como é que você ia pagar 2,5 milhões dando aula? Quantas aulas você ia ter que dar? Quantas horas você ia ter que falar? Mas começa. Lógico, um negócio puxa o outro. Aí eu comecei, porque eu estava dando curso, comecei a ser convidado para fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltava para cá e falei assim, Janine, te levantou tantos mil. Ela falou, então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. E a gente começou a montar um modelo de negócio, Janine que foi o Instituto Destiny. Toda hora eu ouço a Janine e falo, Janine Guerreira. Guerreira. E com 4 filhos. E o Instituto Destiny, que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido por 126 milhões de reais. Quase 5 anos depois. Foi bem recente, no final das contas, né? Foi bem recente. A gente vendeu uma parte do Instituto só, eu continuo sendo o majoritário, mas a gente vendeu uma parte do Instituto. Então, você tem que começar, porque você não sabe da onde vai vir a virada do jogo. E eu sempre fui um cara, procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou, mas facilitou. Por uns 9 meses, todo o dinheiro que a gente ganhava, eu lembro disso assim, ó, porque eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro. Então eu ia pra rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi livro, fiz palestra, não sei o quê, a gente pegava 49 mil, ligava pra credor e falava, ó, tenho 9 mil pra acertar, tenho 5 mil, tenho 40, tenho... E R$1.000 a gente comia, e a gente ficou muito tempo comendo miojo. Um dia eu vou até escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que a gente já dividiu muito miojo, eu e ela, durante alguns meses. Eu passei por situações extremas também. A gente não vamos tocar no dinheiro enquanto a gente não pagar a dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. Tipo, mas tem R$20 aqui. Chegou uma época que eu lembro que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Ela falou, vamos no cinema? A gente tinha muita bolinha de dinheiro, que era dos cursos. Eu falei, não vamos, é tudo para dívida. E a gente pagou muito rápido a dívida. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o teu estado emocional acelera muito o aprendizado, né? Então eu virei assim... Você não tem opção. Mestre no assunto muito rápido. Então isso foi em 2014, 2015, 2016 eu comecei a construir o nome do Instituto, meu nome. 2017 a gente deu a primeira explosão, assim. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. E a gente começou a direcionar muito os cursos. Aí eu comecei uma conferência anual, chamada Conferência Destino, aí pronto. Aí a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar. Pensando em... E para você que chegou até o final, tem um presente para você. Quando criei esse canal, Evoluindo a Mente, o intuito dele era trazer conteúdos transformadores para você aprender mais sobre geração de renda e expansão da consciência. E como quero te ajudar ainda mais, vou disponibilizar para você agora uma aula gratuita, onde você vai ter acesso a uma estratégia Prime para você ganhar de 2 a 10 mil reais por mês, trabalhando de casa e o melhor, iniciando do absoluto zero. Então, acesse o primeiro link na descrição e veja a aula gratuitamente. Obrigado por assistir e um forte abraço.